Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados alguns assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ana Letícia Annerman e hoje eu trago para vocês aqui esse vídeo referente aos tipos de data logger para registro de dados ambientais e qual vai ser a aplicação deles na agricultura. Então vamos lá, o que é um data logger? Um data logger é um registrador de dados. É um gravador autônomo e é tipicamente pequeno e relativamente barato, e ele vai monitorar e registrar dados em tempo real, como por exemplo, temperatura, corrente e tensão. Um registrador de dados ele é escolhido em vez de um sistema de aquisição de dados quando o aplicativo não requer gravação em alta velocidade, mas ele exige que o tempo de gravação seja mais estendido. Então, como a gente pode definir um data logger? Quais são as características que diferenciam um data logger de outro? Então, os registradores de dados eles podem ser definidos observando algumas características básicas. São elas: taxa de amostragem, tipos de entrada, números de canais, armazenamento de dado, tempos de gravação, interface do usuário, monitoramento local, sistemas de alimentação e o custo. Taxa de amostragem de dados. Então, os registradores de dados, eles são feitos para sinais bastante lentos, isto é, condições que mudam lentamente por um longo período de tempo. Alguns registradores são feitos para monitorar falhas e curtos-circuitos, o que pode não acontecer por dias, por semanas ou até mesmo por meses. Baixas taxas de amostragem são o motivo pelo qual os registradores de dados podem gravar por períodos tão longos. Qualquer propriedade física ou elétrica que possa ser convertida em um sinal elétrico pode ser registrada por um data logger. Os tipos de entrada. Então, as entradas do sensor incorporadas aos registradores de dados, elas são, com algumas exceções, limitadas à tensão, corrente de 4 a 20 mA, temperatura, umidade e sinais de pulso. Eles costumam usar correntes do tipo terminal de parafuso porque são mantidos em local por meses ou até mesmo por anos, e as conexões de sinal, portanto, não vão mudar com muita frequência. As saídas de loop de corrente de 4 a 20 mA são comuns entre uma ampla variedade de sensores industriais, incluindo aqueles que podem monitorar o nível de água, a umidade, a temperatura, a pressão, sensores de estação meteorológica, posições de porta aberta ou fechada e centenas de outros. Número de canais em um data logger. Então, o número de canais, ele se refere à quantidade de entradas disponíveis para conectar sensores ou dispositivos de medição ao dispositivo. Cada canal representa uma porta ou conexão que permite a coleta de dados de uma variável específica. Por exemplo, um data logger com 4 canais pode ter entradas disponíveis para conectar sensores, o que significa que ele é capaz de coletar dados de 4 variáveis diferentes simultaneamente. Relativamente poucos aplicativos de registradores de dados requerem uma grande contagem de canais, embora existam. Vários registradores de dados podem ser usados para lidar com aplicativos de grande número de canais. Como funciona o armazenamento de dados de um data logger? Então, os registradores de dados normalmente armazenam os dados gravados na memória não volátil interna, que é posteriormente baixada em um computador para análise. Essa memória é frequentemente medida em kilobytes ou megabytes. Após a gravação, os dados podem ser transferidos para sistemas externos para armazenamento e análise a longo prazo. Alguns registradores de dados oferecem interfaces com fio, como USB, e um número crescente deles vem oferecendo streaming Wi-Fi. Interface do usuário. Então, os registradores de dados normalmente não fornecem nenhuma interface ou uma exibição numérica básica. Como eles ficam lá gravando por semanas ou até mesmo meses, ninguém vai ficar olhando para eles como fariam num teste curto e de alta velocidade usando um sistema de aquisição de dados moderno. A maioria dos registradores de dados oferece drivers para ambientes de programação. Usando essas ferramentas, os engenheiros podem criar sua própria interface de software para data logger.
Algumas empresas de aquisição de dados fornecem drivers semelhantes para essas ferramentas de programação, embora tenham mais probabilidade de incluir seus próprios aplicativos de software prontos para uso. Monitoramento em tempo real. Então, alguns registradores de dados, eles fornecem a capacidade de monitoramento em tempo real na forma de um display embutido que mostra os valores numéricos sendo medidos em tempo real. Outros podem fornecer uma interface com fio ou Wi-Fi, na qual o outro computador pode acessar os dados em tempo real. Se um registrador de dados ele não fornecer isso, geralmente é necessário aguardar a interrupção do teste para que os dados possam ser acessados por um computador externo. Sistema de alimentação. O típico e pequeno registrador de dados é um dispositivo eletrônico de baixo consumo e alimentado por bateria. Devido ao seu consumo de energia baixo, muitos deles podem operar por horas sem precisão de uma energia externa. No entanto, aqueles que precisam gravar longos períodos de tempo requerem uma fonte de energia externa. As fontes de alimentação de pequenos registradores de dados geralmente têm uma entrada de energia corrente contínua, enquanto os modelos maiores de bancada têm uma entrada de energia corrente alternada. Na hora de comprar um datalogger, o produtor, além de olhar as suas características específicas, ele sempre tem que estar atento ao preço e ao custo e o que vai fazer levar mais a pena ele comprar aquele determinado tipo de datalogger. Um registrador de dados simples pode custar apenas $100, mas existem alguns registradores de dados de gama média que variam entre 500 até $3.000. Como vai funcionar a manutenção do datalogger? Então, existem algumas diretrizes a seguir para garantir um bom funcionamento do seu datalogger. Então, primeiro, sempre verificar as baterias, que se o seu datalogger utiliza bateria, verificar qual é o nível de carga e sempre que preciso trocar a bateria. 2. Limpeza. Sempre manter o datalogger limpo, principalmente na parte de sensores. Utilizar um pano macio e evitar o uso de químicos na limpeza do seu datalogger. Calibração. A calibração é essencial, especialmente para aqueles dataloggers com sensores de medição, que pode exigir uma calibração mais periódica para maior precisão de dados. Atualização de sistema, verificar sempre se está precisando de alguma atualização no seu datalogger. E essas atualizações podem incluir melhorias de desempenho, correção de bugs, novos recursos, etc. Armazenamento adequado, guardar o datalogger quando ele não estiver sendo utilizado em lugares adequados, evitando sujeira, poeira, impacto, esse tipo de coisa. Verificação regular, realizar sempre uma verificação regular do funcionamento do datalogger, para garantir que ele sempre esteja coletando e registrando os dados de uma forma correta. E registro e documentação, é muito importante manter o registro das atividades, das manutenções realizadas, incluindo datas de substituição de bateria, calibração e as atualizações. E qual é a utilização dos dataloggers na agricultura? Qual que é a aplicação deles na agricultura? Então, os dataloggers, eles são importantes para a agricultura moderna, agricultura de precisão, e existem vários tipos no mercado para registradores de dados. Então, eles são utilizados para monitorar a temperatura, umidade, pressão, luminosidade, concentração de CO2 no solo, entre outras coisas que são de suma importância na agricultura. E, por fim, as vantagens da utilização de um datalogger. Você vai ter economia de dinheiro, ele tem maior precisão nos resultados, ele é mais prático porque você consegue achar dataloggers de tamanhos pequenos, ele tem maior velocidade na hora de apresentar os dados, maior autonomia, e ele é multifuncional, você consegue usar um datalogger com entradas para vários tipos de funcionalidades. Muito obrigada pela atenção, se inscreva no canal da plataforma Moretti e até a próxima.